Boa noite, AMM Brasil! Como estão vocês? Todo mundo bem? Olá, olá, olá! Ah, boa noite, boa noite. Estava aqui tentando conectar com todo mundo aí. Mais uma vez estamos juntinhos aqui para mais um bate-papo, mais um encontro super bacana. Vamos conversar com alguns amigos, alguns convidados super legais que nós vamos conhecer umas histórias bem interessantes hoje. Talvez não falamos muito hoje sobre motociclismo, sobre missões, mas vamos falar sobre algo muito importante, que é a missão original, a missão onde tudo começou, onde tudo aconteceu, que é a missão, é claro, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um abraço especial para a Alessandra Barros, foi a primeira que entrou hoje, viu, Keila? Ela merece aí uma homenagem especial, hein? A diretora da Regional Goiânia, aqui pertinho da gente, tem feito um excelente trabalho ali na Regional, uma das fundadoras, inclusive, da Regional, foi a primeira a entrar aí hoje. Já vi que ela está animada para participar do sorteio. Pessoal, esses primeiros que entraram, aquele já deve estar tomando nota aí dos nomes. Daqui a pouquinho vamos ter um sorteio especial para os primeiros, para os que chegaram primeiros, para os pontuais, né? Eu gostaria de, é claro, de fazer uma pergunta agora. Você sabia que existe uma missão extraordinária que acontece há muito tempo, antes mesmo de nós conhecermos a mensagem do Advento, as 3 mensagens angélicas? Uma missão, caraca, que eu fui estudar um pouquinho dessa história, fiquei impressionado, gente. É lindo, é extraordinário. Mas é tão interessante que eu falei, cara, não dá para mim apresentar isso, porque eu só tenho conhecimento de estudos. Vou falar com alguém que pode trazer para a gente detalhes, informações muito mais aprofundadas, quem tem autoridade no assunto, e daqui a pouquinho vocês vão conhecer e vão falar com uma pessoa especial. Mas antes de tudo, vamos chamar aqui um cara que é o cara, deixa eu chamar ele aqui, que vai nos ajudar, trazendo, chamando inclusive esse convidado especial, que é o nosso querido vice-presidente nacional, pastor João Vicente. Vamos lá, pastor. Aceita o convite aí que eu já te chamei. Já estamos na live aqui, cara, já tem 81 pessoas presentes aqui, o negócio vai bombar hoje, hein? Vai bombar. Vai ser uma experiência muito incrível. Quero mandar um abraço especial para o Ivonil Machado, acabou de entrar aí, Gabriel. Quem mais temos aqui? Olha só, a Sil, que não perde uma, povo animado, viu? Esse pessoal é animado. Quem mais nós temos aqui? O Renatão, um abraço, Renato. Aninha Alice, pô, que legal, bacana. Marcelo Brasilino também está na área. Gente, Nilton, Ricardo Oliveira, Francisco Gomes, lá de João Pessoa, cara, regional paraibana, cidade da minha mãe, quer dizer, estado da minha mãe, que ela é do interior. Vamos lá, pastor João não entrou ainda. Mais uma vez, vamos chamar aqui o nosso VP. Pastor João, cadê? Cadê você, VP? Show. Tá ali. Tá entrando, já tá online, deve estar entrando aí. Aceita o convite aí, VP. Oi, Tá na área, pastorzão. Tá aí na área. bem? Top das galáxias. Pastor, eu tava fazendo uma pesquisa sobre o pastor hoje. Sim. Cara, você é o cara, hein? Como assim? Escritor, líder de comportagem, professor universitário, cantor. Tem que fazer de tudo um pouco para sobreviver, né? Caramba, que legal, pastor, que legal. Pastor, nós já estamos ao vivo, como você sabe aí. Já tem uma galera, o pessoal está ansioso, está todo mundo curioso para conhecer um pouquinho da nossa história, conhecer um pouquinho da nossa igreja, conhecer um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho do trabalho do nosso convidado. Estamos aí na iminência porque eu tenho fé em Deus que ainda teremos uma surpresa bacana. Alguém vai mandar uma mensagem falando, tá tudo certo, me solta aí, que vai rolar uma surpresa legal. No entanto, para que tudo isso aconteça, ixi, acho que o pastor congelou, hein? Não, tô aqui. Tô aqui. Mas, no entanto, para que tudo isso aconteça, VP, eu vou precisar que nós estejamos com a sala completa. Ok. Nós dois. Então, eu vou estar chamando, se você quiser ir fazendo a apresentação aí, falando um pouco do currículo, eu vou estar chamando aqui, convidando o nosso convidado especial. E você já pode falar sobre ele, que eu já chamei, já está online. É um convidado, Vieira, super especial, viu, presidente? Uau! Ele tem aí milhares, centenas de milhares aí de seguidores nas redes sociais. Ele é jornalista, ele é teólogo,
ele é pastor, ele é escritor, e agora ele também faz parte do AMM Ah, Brasil. A gente está muito feliz de ter maravilha. conosco o nada mais nada menos, já está aparecendo na tela aí, o nosso amigo pastor Michel. Além disso, deixando dele falar, ele é na CPB, além de tudo que eu falei, ele é o editor responsável pela revista Vida e Saúde. Além de tudo isso que eu falei, ele tem blog, ele tem um tanto de coisas aí, mas na CPB ele cuida da revista Vida e Saúde. Tudo bem, pastor Michelson? Tudo bem, agora melhor ainda, amigos. Que prazer estar aqui com Ô, vocês. Boa noite aos que estão chegando aí à nossa sala também. ô, pastor, tudo bem? Satisfação tê-lo aqui conosco. É uma honra, né? É uma honra ter o pastor com todo esse currículo, com toda essa bagagem, ainda ter na ideia a vontade de andar de moto e fazer evangelismo sobre rodas. E ele anda, hein? Ele anda bastante. Tenho andado, tenho tentado. Redes sociais aí, o pastor aí com a esposa andando para lá e para cá, postando fotos, só fazendo figa pra gente, pastor João, que não tem tido tempo de fazer viagem. É, eu estou tentando andar de moto, aí eu convido ele. Quando eu vou convidar, ele já está andando. Não tem jeito. Que legal. Mas, pastores, olha só, como, apesar de ser, né, uma live, mas é uma live cristã, é uma live onde o ambiente ele gira em torno de uma esfera espiritual, né, grande parte do nosso público é adventista, outra grande parte é cristão, e alguns apoiadores e ouvintes também que não são, mas conhecem a nossa pegada, sabem qual é a nossa. Né? Então eu vou pedir o nosso vice-presidente nacional, pastor João Vicente, para começar já a abrir essa live, chamando aí a presença do convidado mais especial da noite, o Claro. nosso grande presidente, o 01 do AMM, nosso querido Jesus. É contigo, VP. Vamos orar então. Você que por acaso não é cristão ou não conhece nada de igreja, é o momento da gente tentar falar com o nosso Deus neste momento. Vamos lá então? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos tantas bênçãos recebidas, agradecemos por este ministério especial sobre rodas, onde nós podemos levar um pouquinho de esperança para as pessoas que não te conhecem. E agradecemos também por este canal, onde nós também podemos espalhar boas novas, espalhar esperança, conhecer outras pessoas. E hoje, de forma especial, temos o pastor Michelson conosco, e certamente será um momento muito especial e muito importante. Usa cada um de nós que possamos ser proclamadores de esperança, agora não sobre rodas, mas através da internet, que é um outro canal importantíssimo para a disseminação do Evangelho. Nos abençoe e fique conosco nesses momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que legal. Obrigado, VP. Obrigado, pastor Michel. Obrigado a cada um que aí nos assiste, de vários lugares. VP, nós temos pessoas aí do Rio de Janeiro, da Paraíba, temos Que gente bênção! de Rondônia, Acre, tem gente Que de bênção! o negócio está bem sortido, bem sorteado. Mas, VP Sim, e pastor Michel, sim. nós trouxemos esse tema hoje, na apresentação da nossa live, ela tem um tema, evangelismo sobre rodas, fé e coragem em tempos de desafios. Né? Nós temos muito desafio, cada ministério, estava esse fim de semana no acampamento dos bravadores, cada ministério tem o seu desafio, o ministério de vocês, o ministério pastoral, não tenho dúvidas que tem muitos desafios, e o AMM Brasil e a própria igreja tem seus desafios. Mas com o passar do tempo, com toda a história, com a consolidação da história que nós temos hoje, em alguns momentos, principalmente quem não conhece toda a origem, toda a trajetória da nossa igreja, às vezes não conheceu, né? Ou não sabe, ou se sabe, sabe superficialmente sobre os grandes desafios, o início da igreja, como que foi toda aquela história ali, 1844, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Houve desdobramentos, algumas pessoas, por algum motivo, desacreditaram, saíram, houve movimentos, eu diria que separatistas, ou até mesmo movimentos dissidentes. E isso tudo para nós, em algum momento, passa muito batido. Ou uma pesquisa de internet nos traz alguma informação. E agora estamos aí com dois grandes feras, escritores, jornalistas. Vamos conhecer um pouquinho e eu passo aí para o pastor João Vicente, que nos dê a introdução e instiga aí o pastor Michel para que a gente conheça um pouquinho dessa história. Contigo, VP. Realmente, Vieira, é importante a gente conhecer um pouquinho das origens, né? E eu estou muito feliz porque o pastor Michelson é autor de um dos livros que mais traz detalhes sobre a origem da igreja no Brasil. E ele vai
falar um pouquinho do livro e tal. Nós temos aí como conseguir esse livro, tem em formato digital e acho que ainda tem formato físico também na CPB, mas é importante a gente conhecer as origens para saber para onde nós vamos, né? E o pastor Michelson, ele é pastor, como eu falei, é jornalista, mas também é historiador, né? Ele tem, aliás, antes de falar um pouquinho da igreja, pastor Michelson, fala um pouquinho aí de quantos livros você já tem publicado, um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou na CPB, e também fala para a gente essa ideia, né, de como que chegou a ser um motociclista. Conta para nós um pouquinho. Vamos lá. O desafio é tanta coisa boa em tão pouco tempo, né? Olha, Mas vamos tentar resumir aqui. Bom, eu sou natural de Santa Catarina, me formei em jornalismo lá na Universidade Federal de Santa Catarina. E sempre tive, assim que eu me converti, né? Eu me converti em 90, fui batizado em 91, lá em Criciúma, sou natural de lá. E no ano seguinte, ao meu batismo, eu já ingressei no curso de jornalismo. Então, eu já fui com a mente assim formatada para a missão, né? Eu queria usar os conhecimentos que eu iria adquirir na faculdade, meus talentos, enfim, para a missão. Tanto é que meu TCC de jornalismo, trabalho final de conclusão de curso, foi um livro que se transformou nessa publicação que o pastor João mencionou, né? A chegada do Adventismo ao Brasil. Então, eu pensei, eu preciso canalizar minhas pesquisas, meus esforços para ajudar a igreja de alguma forma. E eu notei que nos anos 90 realmente havia alguns livros sobre pioneiros, histórias esparsas aqui e acolá, mas não havia um livro que juntasse tudo e trouxesse ali, digamos, o fio, né, da história, do começo até a década de 1915, por ali, 1910, né? Eu fiz um recorte assim, de 1890, 1880 até 1910, 15, mais ou menos. Então, me torno jornalista, me formo, queria muito trabalhar para Deus. Na verdade, eu não conseguia nem emprego em outras áreas externas, assim, jornais. Eu cheguei a fazer entrevistas de emprego e tudo mais, mas como eu queria ser fiel a Deus, guardar os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, as portas se fechavam, né? Eu havia enviado, fazia algum tempo já, um currículo para a Casa Publicadora Brasileira, mas assim, só por desencargo de consciência, para dizer que eu fiz a minha parte. Mas eu não tinha muita esperança, não, porque na época eu tinha só 26 anos, não tinha experiência profissional, não tinha formação teológica naquele momento, e eu pensava, como que eu vou, né, ter acesso à CPB? Não sequer tinha vindo para São Paulo, né? Não conhecia, era um jovem do interior. Mas quando Deus tem seus planos, né, as coisas funcionam. Eu trabalhei 3 anos como professor de história em Florianópolis, na escola adventista, mas assim, no fundo, reclamando com Deus, porque não era aquilo que eu tinha em mente, né? Me fiz o meu melhor, procurei ser um bom professor, evidentemente, porque eu entendo que tudo que vier à mão para fazer, temos que fazer como para Deus, né? Mas eu reclamava com Deus em oração, lá, quietinho no meu quarto, Senhor, eu queria muito trabalhar como jornalista, né? Dedicar meus talentos e a minha formação para Ti. Até que um dia eu recebi uma ligação da CPB, saudoso pastor Rubens Lessa, estava na linha. Eu estava nessa época trabalhando na Rádio Novo Tempo, fiquei ali uns 6 meses apenas, creio que Deus me deixou trabalhar um pouquinho com comunicação lá para me animar um pouco, né? E aí o pastor Lessa me chamou para uma entrevista na CPB. Ele tinha lá meu currículo, já conheci meu trabalho, porque eu quase todos os meses escrevia um artigo e mandava para ele. Eu datilografava, já revelei minha idade, né? Datilografava ali um texto, mandava para ele. Alguns foram publicados na revista Adventista, fiquei muito feliz. Enfim, Deus estava preparando o caminho, eu nem sabia. Quando eu fui chamado para a CPB, para encurtar bem a história, encurtar bastante aqui, né? Eu entendi tudo, porque eles estavam precisando, lá na redação, de um editor com formação ou em jornalismo ou letras, que tivesse experiência em sala de aula para trabalhar com livros didáticos. uau! Eu vi, então, que Deus tinha sido perfeito. Eu reclamei tanto com Deus, pedi perdão, né? Na verdade, estava sendo preparado para isso. Então, essa é a minha trajetória, assim, bem resumida. Já estou há 26 anos na CPB. Trabalho muito feliz, realizado desde então, né? E esse negócio de motociclismo, como é que entrou, né? Eu não sei se o pastor João sabe, e Vieira também, acho que eu nunca contei isso, mas quando adolescente eu cheguei a praticar bicicross. Participei de competições algumas vezes, né? E a minha ideia na época era evoluir para o motocross, né? Em algum momento. Mas no fim, a vida deu suas voltas e eu acabei não indo para esse caminho. Tive uma mobilete lá quando era jovem, e eu fui adiando essa coisa de ter um dia uma moto, né? O tempo foi passando, muitos compromissos, até que chegou um momento que
eu entendi que eu precisava de um hobby para aliviar os pensamentos. De que forma? Porque assim, a minha produção é bastante intensa, né? O pastor João mencionou, né? Eu trabalho na CPB com a revista Vida e Saúde, com a lição dos jovens e outras coisas mais. Em casa, daí eu trabalho no meu canal, meus blogs. Eu tenho já há 20 anos o blog criacionismo.com.br, que eu acho que é um pioneiro também nessa linha aí no Brasil, né? Então, assim, a cabeça não para. Eu leio o tempo todo na CPB, quando chego em casa eu quero relaxar, vou ler um livro. Então, eu precisava de alguma coisa para realmente ser algo mais contemplativo, para desestressar, digamos assim. Não que o meu estresse seja ruim, né? E algo que eu pudesse fazer com a minha esposa também. A gente faz tudo sempre junto, né? A gente pedala de vez em quando é possível, né? Também fazemos parte do Seven Bikers, né? Que é um ministério muito bonito. Mas aí amadurecemos a ideia de ter uma moto. E finalmente chegou o momento, né? Tudo pensando e deixando chegar o tempo certo, com muita oração, pedindo a Deus permissão, né? Inclusive, depois eu fiquei sabendo que a minha esposa orou assim para Deus, enquanto eu fazia lá minhas aulas de pilotagem. Senhor Deus, se for para o meu esposo ter algum problema com essa moto, que ele não passe na prova. Aí ela me conta isso 2 dias antes. Inclusive, na última aula, até errei um monte de coisa lá, porque eu acho que estava meio preocupado, né? Mas eu pensei, olha, a minha vida sempre esteve na mão de Deus. Se Deus não quiser, eu reprovo e tá tudo certo. Eu confio nele, né? E se eu for aprovado, eu fico mais tranquilo ainda. Porque eu sei que Deus está preparando algo para nós, né? Para a gente fazer disso também um ministério, que é o que me chamou muita atenção aí no motoclubismo adventista, né? Que é missão, não é só. Eu levei a sério. Agora eu vou passear com a minha esposa em algum lugar aqui por perto, já levo na mochila um livro, livros, né? Cada passeio uma missão, é isso. Eu incorporei esse espírito porque também já fazia parte de nós esse senso de missão. E olha, tem sido uma experiência muito boa, assim, vou com a minha esposa para alguns lugares, a gente vai conversando, olhando a natureza, né? É um passeio, é uma oxigenação, né? Digamos assim, mental, intelectual. Tem sido realmente uma experiência muito gratificante. E já tive, assim, grandes privilégios, né? 2 vezes já fui escoltado pelo pessoal da MM. Quando eu fui comprar minha moto lá em Campinas, né? Comprei uma Royal Enfield, né? Uma Meteor 350. Eu gosto muito de astronomia. A moto chama Meteor é, Estelar. Então deu tudo certo. E aí, lá na compra, depois que eu tirei a moto ali, sem experiência, né? Me senti muito assim, protegido, claro, por Deus, primeiramente, em segundo lugar, pelos anjos do asfalto aí. O pastor João foi meu guia, né? Na ida e na volta, e alguns amigos da MM que também estavam lá. E agora, há 2 semanas, eu fiz uma programação em São José dos Campos, e que surpresa! Saindo da pensão onde eu estava lá, 8h30 da manhã, para ir para a igreja, estava lá o grupo do AMM em São José dos Campos para me escoltar até a igreja. Olha só, eu estou ficando mal acostumado assim, meus amigos, né? E tem sido uma alegria fazer parte dessa família, tudo muito novo para nós ainda, mas uma novidade muito gostosa. Uau, que legal. Pastor, eu já te dou a palavra aí, presidente. Deixa eu só fazer uma pergunta mais para ele, que ele falou tanto e acabou não respondendo a primeira pergunta. Olha aí. Quantos livros você já escreveu desde que você começou? Você lembra? Pastor João, eu creio que pela CPB eu tenho uns 18 livros, mas acho que é mais ou menos isso, né? Tem ali o livro História da Vida, que foi o primeiro, né, publicado pela CPB, que é sobre criacionismo, Uhum. uma das minhas paixões. Tem o livro A Chegada do Adventismo no Brasil, agora uma nova edição, atualizado, né? Que é um livro que me deu muita alegria escrever, porque eu tive contato com, na época ainda, né, nos anos 90, ainda havia alguns bisnetos dos pioneiros vivos, Uhum. né? Então, pessoas que tiveram contato lá com os primórdios do Adventismo no Brasil. E eu tive o privilégio de entrevistá-los como jornalista. Também tem o Nos Bastidores da Mídia, que é um livro que tem uma longa história já e continua, né, sendo utilizado até em colégios. Uma coleção de história, Grandes Impérios e Civilizações. O livro A Descoberta, que é um romance com personagens. Que É livro, uma ficção científica, digamos assim, né? Eu creio que sejam uns 18 livros, pastor. Se eu for mencionar aqui, eu vou acabar esquecendo algum título. Ô, Michel, eu queria salientar pelo menos dois. Eu achei que você ia falar deles, né? Mas um deles é um dos livros Ah, missionários, O Poder da sim. Esperança. Ele é coautor desse livro, praticamente o autor desse livro, e nós distribuímos assim aos milhares, como a MM. Milhões, Tá? né? Milhões como igreja e a MM milhares, né? Eu acredito que foi quase 200 mil livros que a gente distribuiu desses aí.
Uma Esse livro aí, pastor João, se eu fosse contar a história também iria longe, porque Pois é. da intervenção de Deus nesse processo, né? Eu cheguei a ficar hospitalizado e ali na cama, né, convalescendo, é que eu escrevi o livro, justamente pensando em pessoas que estariam doentes nos hospitais. E assim, foi algo muito, uma experiência com Deus tremenda, profunda, e eu fiquei muito feliz assim de saber que esse livro foi distribuído em vários idiomas, centenas de idiomas, né? Amém. Foi um livro mundial, missionário, né? E isso foi uma das, sem dúvida nenhuma, eu diria que foi um dos pontos altos na minha trajetória como escritor e pastor. E um outro livro que eu queria salientar, talvez seja um dos mais modernos aí, é aquela quando você foi a Galápagos, né? E você escreveu um livro, tá muito legal e está aí à disposição. Agora, se eu pudesse recomendar algum deles, eu recomendaria todos, né? Ele vai, mas um dos que me chamou muito atenção foi esse que você falou, A Descoberta. Eu li e não conseguia parar de ler, até terminar o último capítulo, eu não conseguia parar de ler. Você que está acompanhando nossa live, amanhã entre em contato com a CPB aí, né? 0800 906 0606, liga lá e compra o seu livro, que vai valer a pena. Presidente, vou deixar você falar um pouquinho, né? Fala aí um pouquinho. Primeiro, olha só, pastor Michelson, não só foi recebido 2 vezes ou escoltado 2 vezes, como o pessoal tem demonstrado muito carinho, né? Por todos os membros novos, por todos os pastores, que já acho que, se não me engano, são mais de 20 que fazem parte do ministério, mas também pelo pastor, que é um pastor tão conhecido e apaixonado pelo hobby do motociclismo. Hoje nós temos algumas regionais que têm as suas reuniões, né, semanais, eles são muito fiéis a isso, e é o momento mais especial do ministério, realmente. É ali onde se incorpora, é o posto de gasolina da regional, é onde eles param ali, calibra pneu, enche o tanque, abastece e vamos lá. E tem regionais hoje que tem a sua reunião semanal e algumas levaram TV para a reunião e estão nos assistindo, conectaram lá, que é o caso de Foz do Iguaçu. Maringá ia tentar fazer isso também, né? Curitiba. Então o pessoal, mesmo estando nos seus compromissos hoje, mas queria entrar e fazer aqui uma participação para estar aqui conosco. Olha o carinho do nosso pessoal. E nós prometemos, pastor, que logo os primeiros que entrassem na live estariam concorrendo a um sorteio de um boné, igual esse que você está vendo aí, um boné do AMM Brasil. Legal. Fiz um sistema de sorteio aí, que a Keila, que é a nossa comunicação, a qual eu mando um abraço, né, mesmo tá ali toda dolorida, né, andou comprando um terrenozinho em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, esse fim de semana, e aí tá toda dolorida ali, com a mão inchada, mas mesmo assim tá nos ajudando, nos apoiando aqui, e ela já fez o sorteio. E quem ganhou, eu acho que tem até alguma coisa nesse sorteio, né, uma energia positiva voltada, porque hoje é uma live recheada de pastores, e quem ganhou foi o pastor Sérgio Valauer, lá Legal. de Mogi das Cruzes. Ele é o capelão de lá e ele ganhou. Pastor Sérgio, muito obrigado pela participação e vai estar mandando aí, aquele vai estar mandando para ti aí um boné personalizado do AMM Brasil. Mas nem só de sorteio, vive uma live. Vamos lá, pastor João, toca o negócio aí que a gente quer saber. Opa, vamos lá então. Pastor Michelson, o senhor, é duro chamar de senhor aqui, porque aqui nos corredores é você, Michelson para cá, lá e tal. Mas vamos lá, vamos embora. Ganhou ali, ó. Já mostrou ali que ele ganhou. Mas você é ali de Santa Catarina e a igreja no Brasil parece que teve a sua origem por ali, né? Fala um pouquinho pra gente aí dessa origem, já que você contou toda a história no livro. Fala um pouquinho dessa história, dessa origem profética, da providência de Deus ao estabelecer a sua igreja aqui no nosso país. Conta pra gente essa história. Muito bem, essa é uma história empolgante mesmo, né? E eu vou partir do pressuposto de que os amigos já conhecem suficientemente bem a história da Igreja Mundial, né? Que é um capítulo também lindo, né? De como a igreja ela eu não gosto de usar a palavra surge porque parece que remete um pouco à evolução, né? Mas na Ela foi verdade é isso, estabelecida, né? né? Ela não foi uma igreja que nasce de uma rachadura na outra igreja, que é uma dissidência de outra igreja, né? É um movimento que desabrocha, digamos assim, com base no estudo da Bíblia, né? O milerismo ali, o adventismo primordial, pessoas que queriam muito encontrar Jesus, e aí elas se unem e o movimento ele nasce, né? Ele nasce. Bom, aí isso é 1844 é o grande desapontamento lá nos Estados Unidos, em outros lugares também, né? 1863 a organização dela formalmente, e aí nesse meio tempo o Brasil entra na história, né? Porque aqui nós podemos rastrear assim os primeiros contatos
via literatura, já vou fazer o link agora com o trabalho que o EMM faz e os motoclubes adventistas fazem, né? Que é o trabalho com literatura, como isso é importante. Em 1880, um jovem lá em Santa Catarina, na então Vila de Brusque, não era ainda uma cidade, era uma vila, uma colônia alemã, né? Ele se envolve numa briga, aí foge do Brasil clandestinamente num navio rumo à Alemanha, e numa escala, possivelmente na Inglaterra, ele tem contato com missionários adventistas, que pedem para ele o endereço de alguém que tivesse interesse em receber literatura de graça, em alemão, e ele fornece então o endereço do padrasto, que morava lá em Brusque. Algum tempo depois, chega então um pacote com selo de Battle Creek, que então já era um centro adventista, né, nos Estados Unidos, já tinha uma editora adventista por lá. E quando eles abrem o pacote, ali eram 10 revistas com inscrição de capa Stimme der Wahrheit, que é a voz da verdade, né? Publicações adventistas em alemão enviadas dos Estados Unidos. E esse foi o primeiro passo para uma série de. Foi o primeiro pacote de uma série de outros que vieram via Porto de Itajaí, pararam no casarão comercial lá em Brusque, o casarão Hort, né? Até hoje existe lá. E aí começaram a vir livros e mais revistas, pessoas foram lendo, se interessando. Eu estou encurtando bastante a história também, se você quiser conhecer mais detalhes dessa providência de Deus, o livro A Chegada do Adventismo ao Brasil conta isso, né? Inclusive, assim, umas situações bem pitorescas, né? Teve um rapaz chamado Dressel, que era alcoólatra, tinha vindo assim meio que fugido da Europa, da Alemanha, para o Brasil. Quando ele soube das tais publicações que eram enviadas de graça, ele assumiu o compromisso de receber e, em lugar de ele distribuir, enfim, ele trocava nas vendas por cachaça. Olha que coisa. E os vendeiros achavam interessante isso, gostavam dessa troca, porque eles podiam embrulhar mercadoria com papel que eles compravam por um preço barato, né? E olha só que interessante, amigos. A pessoa ia até a venda ali, a mercearia, comprar lá, sei lá, um sabão e voltava para casa com a mercadoria embrulhada, com páginas em alemão, falando da volta de Jesus, falando dos mandamentos de Deus, de um estilo de vida saudável, da salvação em Cristo, enfim. Iam comprar mercadoria e voltavam para casa com a mensagem bíblica adventista, né? E assim as pessoas foram se convertendo. Tanto é que em 1895, 15 anos depois da chegada do primeiro pacote, quando o pastor Frank Westphal chega ao Brasil, já havia muitas pessoas preparadas já para o batismo, tanto aqui no interior de São Paulo, em Dayatuba, Rio Claro, Piracicaba, quanto também lá em Santa Catarina, os primeiros conversos, né? O primeiro converso mesmo, assim, que a gente considera ao adventismo, graças à leitura de literatura adventista, foi o Guilherme Bels. E o primeiro batizado no Brasil foi o Guilherme Stein Jr., aqui no Rio Piracicaba. Eu falo aqui porque fica a 1 hora mais ou menos de Tatuí, né? Então, assim, a obra adventista no Brasil, ela deve muito às publicações. Tudo começa com publicações, né? Como eu falei para vocês, leva 13 anos até chegar o primeiro comportor e 15 até chegar o primeiro pastor ao Brasil. Depois que o pacote lá chegou inicialmente, né, em Brusque. Veja o poder das publicações. Então hoje, quando a gente sai, né, nos nossos passeios, nas nossas excursões, inclusive participei recentemente aí com o pastor João também e vários amigos, né, na ida lá ao Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Foi uma ocasião assim bem legal também. Ali várias, acho que tinha uma centena de motociclistas ali do AMM. Até me colocaram lá para ser meio que guia lá no dia, né? Ainda bem que eu tinha estudado algumas coisas assim sobre arqueologia também para quebrar esse galho. E foi muito legal essa experiência. Mas em todo passeio, em toda excursão, em toda aventura, a gente sempre leva literatura. E eu fico pensando, né? Quem serão os novos Bels, Stein, Santos, Silva, Vieira, né, Pereira, que vão receber essa literatura e vão ter ali o início de uma nova história com Deus, com a palavra de Deus, né? Então, não tem como não ter paixão por esse motociclismo missionário, porque a gente junta duas paixões interessantes, né? No tempo dos pioneiros era a cavalo, jumento, né? A pé. Hoje mudou um pouquinho a forma de condução, mas a missão é a mesma. Isso é o que é mais importante. Uau, show, pastor. Que bonita história, né? Oi? Oi, acho que eu travei aqui. Tinha Estamos travado, ouvindo. mas pode seguir, pastor. Não, presidente,
Entra agora no mundo biker um pouquinho com ele, vamos conhecer um pouco mais a opinião dele sobre a AMM, Ó, etc. Um pouco. manda. Bom, então vamos lá, vamos lá. Vou perguntar aqui, pastor, aqui sobre como que é, né? Já que pastor também, apesar de toda essa bagagem, além de, quer dizer, apesar não, além de toda essa bagagem, de todo esse conhecimento, ainda inventa de querer conhecer sobre evangelismo sobre rodas. Eu me lembro do pastor João, na primeira viagem dele aqui para o Moto Capital em Brasília. O pastor João chegou aqui pensando que ia pregar, né? Ele não estava vestido de motociclista, a bagagem presa num saco plástico, mas foi legal. Pastor, depois de. Até fiz uma pergunta aqui. Depois de passar por toda essa trajetória, depois de todo esse seu glorioso ministério pastoral, o pastor agora entra numas de ser motociclista. Imagino que o pastor pesquisou antes, deu uma olhada, o pastor não ia entrar, né, num negócio aí porque viu A ou B, né? E acho que ficaria interessante a gente conhecer um pouquinho o que fez o pastor, o que levou o pastor a tomar essa decisão, né, comprar uma moto, entrar no AMM Brasil, vai ter agora, né, o seu encamisamento lá na CPB, vai ser uma festa bacana. Como que qual é a do pastor? Você entender assim, puxa, é um ministério e depois de toda a minha trajetória, minha bagagem, agora eu vou fazer parte de um ministério motociclístico. Como que o pastor vê isso e o que você diz para nós sobre isso? Olha, retomando um pouquinho que eu falava lá a princípio, né? Disso de a vontade de ter uma moto já existia fazia algum tempo, né? Para ter um hobby assim um pouco diferente, algo que eu pudesse fazer, como eu disse, com a minha esposa, a gente passear, enfim. E quando eu descobri que havia um ministério, né? Ministério de motociclistas adventistas que tem projetos, né? Aí pronto, né? Aí foi paixão à primeira vista, digamos assim, né? Porque podendo juntar as duas coisas, eu gosto muito daquele slogan, meu talento, meu ministério. E, por que não, meu hobby, meu ministério, né? Eu gosto de desenhar, por exemplo, é um hobby que eu tenho já há muitos anos, mas não tenho tido muito tempo para isso. Mas se é para usar, por que não fazer para missão, né? É, Enfim, tudo aquilo que a gente puder envolver em missão fica muito mais interessante, né? O propósito acaba sendo assim elevado, é, especial. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Algum tempo atrás, minha esposa e eu também começamos a praticar musculação. Eu, como editor da Vida e Saúde, entendi que eu precisava não só cuidar da minha alimentação, mas também eu sempre fui assim um pouco sedentário, então eu precisava mudar nesse sentido. E graças a Deus, com a ajuda dele, nós conseguimos. Já faz aí alguns anos que a gente pratica juntos, né? Exercícios. E aí o que a gente faz? A gente olha para aquelas pessoas na academia, para o instrutor e já pensa neles como candidatos ao reino de Deus. E para encurtar outra história que é muito bonita, hoje um grande amigo nosso tem uma academia particular, ele criou uma academia durante a pandemia, ele frequentava o clube em que nós também, que a minha esposa e eu também frequentamos, né? Clube de campo onde tem essa academia, o pastor João Sim. conhece. Nós conseguimos dar estudos bíblicos para ele, conversando e preparando o caminho, né? Orando muito. E resumindo, ele foi batizado e ele então empreendeu, né? Criou a academia dele, hoje está lotada de cristãos, especialmente adventistas, e ele está muito bem, e ele é evangelista também, isso é discipulado, né? Ele usa a academia dele para levar pessoas para Jesus. Quando ele não se sente muito assim seguro de dar o estudo bíblico, ele me chama, pastor, tem alguém lá interessado. Ou então passa para outra pessoa, né? É isso, né? É você fazer da sua vida, do seu trabalho, do seu hobby, do seu... Enfim, de tudo isso um ministério, né? E quando eu vi que existiam esses motoclubes adventistas que têm uma missão, têm um foco e que estão alinhados com a igreja, para mim isso é muito importante. Talvez a gente possa até falar um pouquinho sobre isso depois, né? Uhum. O que é um ministério de apoio, o que é algo que não apoia, não contribui. Mas eu vi que os motoclubes contribuem, estão alinhados com a filosofia da igreja, com a doutrina e com a missão da igreja. Então, para mim foi assim como mel para um urso, né? Que legal. Tá ali, tá chamando, né? Tá pedindo. E foi só a gente entrar de cabeça, então e deu tudo certo. Show, pastor. Que legal. Ficamos muito felizes em saber que a estrutura e a organização dos ministérios motociclísticos, sobretudo o AMM Brasil, que o pastor entrou, faz parte, né, de uma trajetória tão bonita como a sua e faz sentido o pastor, com tantas ocupações, fazer parte. Mas ainda queremos saber mais.
como pastor, pesquisador, né, teólogo jornalista, como você vê, pastor, iniciativa como a MM Brasil, o ponto, assim, eu diria que, qual é o nível que você vê, cara, isso faz muito sentido na obra? Ou não, cara, é só mais um ministério e tal. Como o pastor enxerga pontualmente esse tipo de iniciativa? Eu vou reforçar o que eu já estava dizendo, né? Que só faz sentido e realmente merece apoio quando está alinhado com a igreja. Eu posso dizer que eu faço parte de 2 ministérios de apoio agora. Antes era basicamente de um, né? Oficial, assim, que é a Sociedade Criacionista Brasileira, a SCB. Já existe há mais de 50 anos no Brasil. O site é scb.org.br. Fundada ali pela família Vieira, doutor Rui Vieira, né, o Ruizinho, que é o filho que a gente chama assim carinhosamente. É um ministério de apoio, tem apoio da divisão sul-americana, né? E por que é de apoio? Porque trabalha alinhado com não só com a filosofia, a teologia da igreja, mas com os projetos da igreja, com a missão da igreja, né? E eu agora pertenço ao segundo ministério de apoio, que é o AMM, que tem a mesma filosofia, né? É um ministério que está ali para apoiar a igreja, trabalha junto com a igreja, é, de mão dada, né? Com a missão da igreja, com as propostas que a igreja tem de trabalhos, enfim. Isso é um ministério de apoio. Isso merece o nosso apoio. Existem outros por aí, tem, por exemplo, a AMA, né? Que é o Ministério lá dos Médicos Adventistas, muito bom também, né? O Seven Bikers, que eu também mencionei há pouco, né? Também trabalha em conformidade com os projetos da igreja, com a sua filosofia. Isso merece apoio, né? Merece nossas orações, nossa compreensão e talvez até a compreensão daqueles que, bom, eu tenho meu ministério, aquele outro é diferente, mas é um ministério também, né? Talvez alguns olhem assim, mas quem é esse pessoal de colete aí, meio diferente, né? São tribos, né? O que diz Apocalipse? Nós temos que pregar o evangelho, né? As 3 mensagens angélicas, a toda tribo, língua, nação, povo, né? Existem as tribos literais, né? Que vivem nas florestas, enfim, algumas, e tribos urbanas, né? E os motociclistas, que há aos milhões pelo mundo, são às vezes uma tribo assim, um pouco hermética, mas quando você fala a mesma linguagem, você se assemelha a essas pessoas, mais ou menos como Paulo diz, né? Me fiz de grego para ganhar os gregos, né? Me fiz disso para ganhar aquele outro povo, enfim. Você tem acesso e você consegue evangelizar essas pessoas. Comparando, a gente faz eventos criacionistas de altíssimo nível intelectual, congressos científicos, né? E ali, pessoas que jamais, de início pelo menos, pisariam numa igreja, porque tem preconceitos, porque tem uma mentalidade mais acadêmica. A gente faz um evento lá num teatro, numa universidade, essas pessoas vão e elas têm contato com essa mensagem e podem chegar a Jesus desse jeito. Então são maneiras diferentes de alcançar tribos diferentes. E não é diferente com os motoclubes, né? Conseguem chegar aonde pastores muitas vezes não chegam. E se é um pastor com colete, aí ele chega, né? E chega longe. Não sei. Nós tivemos, pastor, como você falou sobre essa aceitação da igreja, né, esse reconhecimento da igreja, nós tivemos aí há 2 semanas atrás, se não menos um pouco, uma reunião muito bacana, né, muito interessante, muito agregadora, né, com a liderança da igreja na divisão sul-americana, alinhando alguns pontos, né, prestando algumas contas com a igreja, com a direção, demonstrando a seriedade e a organização do ministério. O pastor talvez ainda não conheça muito sobre a nossa administração, mas o AMM Brasil ele funciona com um espelhamento muito real da administração da igreja. Então o pastor vai perceber que as nossas distribuições de cargos, de competências, né, de autoridades, é muito espelhada à da igreja, os nossos documentos, regulamentos, votações, etc., muito espelhado com a igreja, e a igreja nos disponibiliza agora uma aproximação maior ainda do setor jurídico, onde a gente vai estar modelando mais ainda para a eficiência e sucesso do negócio. VP, vamos lá. Ok? Vamos lá, o pessoal tá cobrando aí sorteio, Vamos dar um tá? presentinho, então, o pessoal está aí? Para nós aí. VP, olha só, estou aqui passando a missão para o nosso tesoureiro nacional. Tá? Ele vai se responsabilizar em mandar um livro para quem você sortear agora sobre a história do Adventismo no Brasil, Ok. o Michelson Borges, que nós já vamos adquirir aí na CPB e mandar para o ganhador dessa pergunta que você mandar agora. É contigo, VP. Vamos aproveitar que o nosso tesoureiro está no Uruguai, está bem longe, não está nem ouvindo a live, ó. E a gente assume aí, compra esse livro e já manda, sem problema nenhum. Mas vamos
fazer uma pergunta, então, implícita. Eu acredito que o pastor Michelson falou um pouquinho, aí contou um pouquinho da história. E fala para nós aí, você quer ganhar. Vai ganhar o quê? O livro, né, presidente? O livro. Você quer ganhar um livro do autor aí, autografado. Eu pedi para ele autografar e mandar o livro para você, do pastor Michelson. Você vai dizer para a gente aí, o primeiro que falar e acertar, tá? Em que ano a igreja surgiu no Brasil, né? O pastor Michelson não gosta muito dessa palavra, foi estabelecida então no Brasil, né? Que ano que Deus proporcionou a oportunidade para que a igreja desse os seus primeiros passos no Brasil. E onde? É fácil, né? Onde, você olhando para o pastor Michelson aí, descobre onde ele nasceu e tal, vai ser fácil. Então, fala aí para nós, a data e onde. Do local. Os primeiros que colocarem, a nossa assistente Keila, nossa marketing vai verificar aí e vai entregar o presente. Eu acho que ela vai ser muito rápida para fazer isso. Pastor, eu gostaria só de fazer um esclarecimento. É assim, ó, o pessoal coloca aí a data e o local, e aí não é bem os primeiros, porque ela põe os nomes de quem respondeu. Sim, todo mundo respondeu, né? E aí o seletor seleciona o nome lá e apresenta. Então, quem não respondeu ainda dá tempo de responder, manda lá, ela só vai conferir se está certo com o pastor Michelson. Então vai colocando, não importa se vai ser o primeiro, o segundo, todo mundo que escreveu vai para o sorteio e pode ganhar o livro. Pastor João, vamos só dar uma afinadinha na pergunta para não deixar assim nenhuma margem para dúvida. Tá. Porque assim, quando se estabelece a igreja, leva uns anos, né, para ser organizada e tudo formalmente, né? Vamos colocar assim, ó, pontualmente, em que ano chegou o primeiro pacote de literatura adventista, que marca o início de tudo, né? Perfeito. Então, em que ano, basta o ano, chega o primeiro pacote de literatura adventista ao Brasil, lá naquele lugar, né? Também. E aí, em que lugar? Não precisa ter sido. Tá mandando bala Coloca aí, vai. Bom, vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouco a gente tem o resultado e a gente parte para o próximo bloco, né, presidente? A gente falou tanto que eu não sei se está no bloco 3 ou 4, mas a gente está quase terminando já. Né? A gente está indo agora para o bloco 4, pastor, que é contigo. 4. Então você que está aí com a gente, aguenta um pouquinho mais aí, porque olha, a live está sensacional, olha, a gente está aprendendo muitas coisas aí, compartilhando. Então segue com a gente. O bloco 4, então, presidente, é com você. Não, nós estamos no bloco 3, pastor. No 3. O 3 é comigo. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho, pastor Michel, daquilo que a gente não gosta, né? Na internet a gente tem muitos tais dos haters, né? A gente coloca lá alguma coisa, se está comentando alguma coisa e vem o hater lá e detona, destrói. E não adianta que você não consegue convencer uma pessoa que está ali com o propósito apenas de atrapalhar o crescimento do ministério. Por mais que você tenha argumentos, a pessoa não aceita e a discussão fica ainda pior. Como é que você lida com a oposição? Porque você é um camarada assim, que tem muita gente seguindo, e você escreve muito, e tem muita gente. Eu tenho acompanhado aí os seus vídeos, os seus posts, etc. Como é que você lida com isso? Eu acredito que você já deve ter sentido muitas vezes isso daí. Como é que você tem lidado com isso? Pastor, com o tempo a gente vai, como se diz, né, engrossando o couro, né? E aí já não se importa mais tanto com essas coisas, até porque, olha, sem querer aqui parecer pretensioso, né, ou nada disso, né, mas o próprio Jesus disse, né, que no mundo teríamos tribulações, perseguições, ele mesmo foi perseguido, né, e Jesus foi maltratado. E a gente, no máximo, recebe aí alguns xingões nas redes sociais, alguns comentários deselegantes, mal educados. Às vezes, né, alguns ferem porque envolvem talvez família ou até a nossa própria reputação, né? Pessoas que não nos conhecem, não sabem nossa história. Mas eu penso sempre assim, olha, Jesus morreu por mim. Ele sofreu física, mental, espiritualmente, né? Foi tremendamente moído, como diz Isaías. Então, eu não cheguei nem ao ponto de sangrar pelo evangelho. Então, tá tudo certo, tudo bem, né? E eu penso assim, pastor, que eu acho não, tenho certeza, né, que a gente vence na educação sempre. Como diz lá aquele desafio de 1 Pedro 3,15, para mim é uma diretriz. Estejam preparados para dar a razão da esperança que vocês têm, mas façam isso com mansidão. Então, o grande desafio é pedir que Jesus controle nossos sentimentos, porque às vezes eu confesso, né, que como ser humano a vontade é você dar uma resposta tão atravessada quanto
a manifestação de ódio ali, né? De você responder à altura, mas aí eu penso, não vale a pena, né? Hoje mesmo eu vi uma frase, a minha esposa mandou para mim assim, é um memezinho, né? Deixa eu ver se eu lembro. Diz assim, até coloquei no meu Instagram, no meu Instagram hoje. Não lute com um porco, você vai sair lameado e ele vai gostar disso. Então, às vezes você tem que recuar e entender que não vale a pena se meter em algumas brigas, né? Eu penso assim, olha, só vale a pena você lutar quando a salvação de pessoas está em jogo. Aí sim. Então, não vou permitir que um comentário possa desviar pessoas do caminho da verdade, né? Aí vem outro texto que eu acho muito importante, que é Efésios 5:11. Não compactuem com as obras infrutuosas das trevas, antes denunciem-nas, né? Então, o ministério também envolve denunciar, envolve também detectar lobos que tentam, talvez, arrebanhar ovelhas do rebanho de Deus, né? E nós, como pastores, muitas vezes temos que descer lá na lama mesmo para, quem sabe, expulsar um lobo e salvar uma ovelha. Então, pastor João, a gente está acostumado com isso, né? Você também, com certeza, no seu ministério já enfrentou muito isso, né? E nas redes sociais a gente encontra esses haters, mas o próprio fato de ser um hater, para mim já mostra qual é o espírito que domina uma pessoa dessa, porque se é de Jesus, não vai ser hater, vai ser uma pessoa que até discorda, que até talvez tenta refutar você, mas num bom espírito. E quer saber uma coisa curiosa? Eu vou abrir para vocês aqui. Eu já tive hater ateu, hater evolucionista, de vários espectros, né? Agnóstico, normal. No Ministério Criacionista a gente enfrenta isso. Mas olha o que é mais curioso e triste: os piores haters são pessoas que se dizem cristãs. Isso é muito triste, né? Porque não deveria ser Uma assim. cebola nas costas, né? Deveriam ser pessoas assim, tá, eu discordo de você, beleza, você guarda o domingo, você crê que a alma é imortal, tá tudo certo. Vamos conversar com base na Bíblia. Vamos dialogar, vamos orar primeiro, né, para que o Espírito Santo nos ilumine a mente. Não, mas tem pessoas que já vêm com 4, 5 pedras na mão, né? Já vêm atacando, agredindo. E assim, no meu canal, depois de muitos anos de relutância, eu abri para comentários. Mas eu vou dizer para vocês, eu modero sim. Eu não vou permitir que o meu canal, que hoje, graças a Deus, está com 370, mais ou menos, mil, né, inscritos, então o alcance é razoável. Eu não vou permitir que os comentários virem palco para alguns que querem aproveitar aquele espaço para, quem sabe, destilar heresias, né? E tampouco para ódio. Então, eu leio tudo, né? E tenho que ter assim, um pouco de é, estabilidade emocional para algumas coisas também, porque não é tão fácil, né? Mas eu leio tudo e eu autorizo a publicação quando percebo que realmente não infringe nada que tenha que ver com respeito, que ofenda as pessoas ou que propague heresias. Então, eu modero, né? E não escondo isso. O canal Então, é seu, acabou. Pastor, você me disse em outras palavras que às vezes não responder é a melhor resposta, né? sem dúvida. Às E o vezes não... próprio Jesus ensina isso, né? Houve momentos em que Jesus se calou, sabiamente. E a gente também precisa ter esse exercício, né? De saber quando falar e quando calar. Escuta, pastor, eu ia te fazer mais uma pergunta, mas você já praticamente respondeu, né? Eu ia perguntar para você que muitas vezes nós, como motociclistas, as pessoas enxergam outras coisas que nós não somos, né? O camarada de colete, de preto, entrando na igreja, fazendo motoculto, enfiando uma moto dentro da igreja e tal. Inclusive, quando o pastor Bulhon pregou para a gente nos nossos 10 anos, ele usou um colete para parecer motociclista, etc. E nós colocamos essa foto nas redes sociais. Meu irmão, foi nossa, gente comentando, pastor Bulhon se perverteu. Foi complicado. Mas você praticamente já nos ajudou aí. Se você quiser, você pode abrir um pouquinho mais. A gente ia te perguntar como que nós, né? A gente não tem rede social tão grande como a sua, mas nós somos criticados como ministério, às vezes, nas igrejas. Qual seria a melhor resposta para dar para um irmão que critica um ministério como esse, que vê uma igreja diferente, com um monte de moto lá dentro e tal, e ao invés de perguntar o que está acontecendo, ele começa a criticar, né? Qual seria uma resposta que a gente podia dar para quando a gente enfrenta isso? É desanimar ou é dar uma resposta? Vieira, pastor, vamos apelar para a história mais uma vez? Um grande homem de Deus que eu tive o privilégio de conhecer de perto, de entrevistar, de tê-lo como fonte para o meu livro, foi o pastor Cláudio Bels. Uhum. Você deve ter conhecido, Sim, né? sim. Olha, que homem
homem fantástico. Pra você ter uma ideia, ele já estava bem doente, já bem idoso, mais de 90 anos. E uma vez eu fui a Curitiba para participar de um evento da CPB, lá na loja da CPB em Curitiba. E eu sempre que ia a Curitiba na época, né, que ele estava vivo, claro, eu gostava de estar com ele, ou de jantarmos juntos, ou de conversarmos, né? E naquela ocasião a agenda estava tão apertada que eu não estava conseguindo tempo para ir visitá-lo. Eu estava domingo de manhã na loja da CPB participando de um lançamento lá de livro. Aí chega lá o pastor Cláudio com a sua bengalinha, bem já assim fragilizado, sentou no meu lado ali e falou assim: Borges, ele me chamava assim, né? Borges, eu sei que você está correndo aí, que a agenda está apertada. Eu vim aqui só para te dar um abraço. Meu amigo, não tem como você não se emocionar quando a gente lembra disso, né? Pastor Geraldo Marques, que eu conheci pessoalmente também, tenho cada memória assim incrível dele, né? E outros mais, né? Pessoas de Deus assim fantásticas. O pastor Cláudio Bels, ele passou por algo parecido com isso aí que você falou agora, pastor João. Ele foi o primeiro é, líder da igreja a trazer para o Brasil o uniforme dos desbravadores, Uhum. tá? E o que ele fez? Ele foi pregar, não sei se foi na Central do Rio de Janeiro ou na igreja do Meyer, mas uma daquelas grandes do Rio de Janeiro. Ele sobe ali a plataforma fardado, com lenço, com a roupa ali, e muita gente criticou. Na saída tinha alguns irmãos assim mais conservadores dizendo: o que é isso? Trazendo militarismo para a igreja. E, quer dizer, não compreenderam. Olha agora que bênção que é o clube de desbravadores no Brasil, né? No mundo, né? Que força, que potência evangelística, quantas crianças que são preservadas na igreja graças a esse trabalho maravilhoso dos desbravadores. Eu diria que é parecido, né? Aí entra um grupo ali na igreja com colete preto, com essas insígnias, né? De bota e tal. Quem é esse pessoal? Pode haver críticas, e haverá, mas que os frutos falem mais alto, né? Amém. Já estão reconhecendo, e em breve mais ainda, o potencial que esse grupo, que esse ministério tem, né? Para alcançar pessoas para Jesus. Então, pastor João, Amém. nada como o tempo e como os frutos, né? Pelos frutos se conhece uma boa árvore. Pelos bons Você, frutos se conhece uma boa você árvore. sabe que o AMM Brasil já levou ao batismo mais de 1.000 pessoas, né? Bem Amém. mais de 1.000 pessoas. Amém. Pastor Michelson, nós vamos para o próximo bloco. Eu vou bater um papo aqui com o presidente. Enquanto isso, você olha no seu WhatsApp, eu mandei uma pergunta lá para você. Dá uma olhadinha e me responde por ali. Presidente, e aí, como é que tá o papo? Tá legal? VP, olha só que interessante, né? Ah, nós tivemos nessa live um dos maiores números, né, de participantes e tal, e o comentário do pessoal, a interação do pessoal, a gente vê o quanto que as pessoas, que os nossos membros, nossos líderes, nossos apoiadores, se interessam pela história da nossa igreja. Fizeram perguntas aqui, fizeram validações sobre as colocações e as novidades, né? Os ensinamentos que o pastor Michelson trouxe. E a gente vê o quanto que a igreja está conectada, quanto que o ministério está conectado com a própria igreja. Né? Agora, alguém me mandou aqui no privado, e eu vou ter que jogar essa daí para o pastor Michel. Falar assim: pastor Vieira, Vieira, o pastor está fazendo uma excursão. E eu gostaria de ir. Sorteio uma vaga para excursão. Não deve pastor, excursão envolve muitas coisas, e tem seguro, e tem, às vezes, passaporte, a gente não consegue fazer uma liberação dessa. Mas a gente vai no próximo bloco, faz outro sorteio, eu faço um outro sorteio de um livro do pastor. Pastor, qual livro que você considera mais interessante, sobretudo para um público como o nosso, que a gente vai sortear um livro desse aí na próxima pergunta? Vieira, deixa eu fazer aqui um esclarecimento, Deus já falou do livro também. Ok. Na verdade, eu não estou organizando excursão, né? Eu sou convidado, assim como o pastor Roger Tavares também, que é o pastor da Bet Binei aqui de São Paulo, a gente foi convidado já 2 vezes para ser os guias, né? Assim, os palestrantes, né? Em viagens. A gente fez uma viagem para a Turquia ano passado, fizemos ali as 7 igrejas do Apocalipse, não todas, porque nem todas estão assim, tem ruínas visíveis, né? Mas várias das igrejas do Apocalipse e lugares por onde Paulo passou, Filipos, Corinto, Atenas, enfim. E foi uma experiência muito assim enriquecedora, né? Então o pastor Roger, geralmente ele faz a parte assim mais geopolítica, histórica, e eu faço as reflexões bíblicas nos locais onde as coisas aconteceram. E agora estamos organizando uma, de novo fomos convidados pela agência Mapa na Mão, que é quem está organizando essas excursões, e em janeiro iremos para Egito, Jordânia e Israel,
faremos também o caminho ali do povo de Deus, a partir do Sinai até entrar lá em Israel, né? Vai ser também uma viagem assim fantástica. Quem quiser saber mais é só procurar o Instagram da agência Mapa na Mão Viagens. Então nós não estamos organizando, a gente é convidado para, como pastores e palestrantes, estar ali com o grupo para falar nesses lugares. Show. Quanto ao livro, eu acho que eu vou recomendar esse que o pastor João aí mencionou também como sendo um livro bem interessante, que é o A Descoberta, porque é quase como o livro História da Vida em forma de romance. Tem personagens, tem um enredo envolvente, e no meio do enredo a gente coloca os argumentos pró-criacionismo, né? Então eu recomendo esse, A Descoberta. Vale a pena. Show. Pastor, Oi. o que acontece? Estamos aqui com o pessoal perguntando aqui pelo sorteio. Vamos lá, Keilinha, manda o nome aí, manda o nome para a gente passar para o próximo bloco. Eu já gostaria de deixar o sorteio desse daí. Então nós vamos estar sorteando agora o livro, né, como é que é? É o... A Descoberta. Não. Descoberta. É o primeiro aquele, é o... A Chegada. Chegada do Adventismo no Brasil. Ok. Descoberta é daqui a pouco. Ok, ela não me mandou. Mas vamos lá, vamos seguindo então, assim que ela me mandar, porque teve várias respostas, então ela estava selecionando ali o pessoal das respostas corretas, né? Vamos lá, pastor, o que acontece? Já estamos caminhando aqui para o último bloco, que é, né, são 4 blocos, nós já estamos aqui entrando agora no 4º bloco, que é o bloco Coragem de Seguir. O pastor falou aí sobre os primeiros homens, os primeiros guerreiros, né, os primeiros heróis da fé. Imagino que não foi muito simples, o pessoal deve ter enfrentado muita dureza, né? Como você mesmo falou, é algo novo, as pessoas não estranham. Aí agora vem uma doutrina, né, que não tem essa pegada aí de sensacionalismo, né, um culto racional, vem trazendo as doutrinas baseadas na Bíblia, não é uma igreja que traz aí promessas de milagres, enriquecimento, etc. Então, naturalmente, estranha, né? Um pouquinho algumas pessoas vai realmente dar uma chocada. Fora o trabalho do incansável inimigo de Deus que não quer que a obra siga, né? Então, mediante a isso, eu imagino que esses homens, né, como lá do início, foram grandes heróis. E em todo o ministério tem também grandes heróis, né? E esse próximo bloco, nós vamos trazer um grande herói, um grande, eu diria que fundador, né? Um grande idealizador, que aliás, o livro do pastor, o livro da Campanha Esperança, que você foi um coautor, foi o primeiro livro personalizado com a capa do AMM Brasil. Legal. E esse herói que eu chamo agora foi um dos caras, juntamente com o pastor João, que mais lutou, enfrentou, veio a Brasília, que eu moro em Brasília, pastor. Ele veio a Brasília, nós somos na divisão sul-americana, buscar apoio e tal, não foi simples. O pastor João entrou na jogada aí com toda a amizade que ele tem, né, com todo o bom trânsito na nossa liderança, e a gente conseguiu ter o primeiro livro personalizado do AMM Brasil. Antigamente, pastor, a gente entregava o livro e carimbava a logo do AMM, a gente carimbava todos os livros. Aí depois evoluímos, passamos a colocar uma etiquetinha. E depois viemos aí com um livro com a capa personalizada pela CPB. Então eu vou chamar aqui um grande herói, antes da gente entrar nesse bloco, que ele vai trazer aqui uma mensagenzinha rápida para nós. Ele fez uma viravolta danada para conseguir estar conosco. Você está sem áudio, presidente. Viu? É porque meu alarme para tocar água aqui tocou. Mas vamos entrar aqui, espero que ele consiga receber aqui o convite. E vamos entrar aqui com um grande herói, um cara que tem trabalhado muito conosco, né? Fez um trabalho incansável. E assim como esses primeiros homens, que chegaram aos primeiros pacotes, também foi uma pessoa que fez muito por esse ministério. Entra aí, meu amigo, senão vou acabar falando o nome dele. E é uma surpresa. É gente boa pra caramba, viu? O cara é o cara. Eu adoro esse cara. E eu gosto dele também, além de motociclista, gosta de cantar também, né, Vira? E é isso que ele está vindo trazer para nós. Tem um monte de CD e DVD e vídeos no YouTube. O cara é fera, viu? Ele não, mas vou ficar insistindo. Enquanto isso, eu faço a pergunta para o pastor, né? Nós já temos aqui o sorteado, pastor. O sorteado, ele diz o seguinte, tá aqui, eu vou falar a resposta, se tiver correta, o pastor
confirma e a gente diz quem é, ok? Vamos lá? 1880, em Santa Catarina, na cidade de Brusque. Perfeito. É isso Com mesmo? CEP e tudo. Então tá lá. Olha aqui quem ganhou. Olha aqui, vou mostrar para vocês aqui. Foi a Esther. Deu para ver aqui. Esther. Esther, quem ganhou? Esther, Esther. você ganhou um livro do pastor. Um livro muito bacana. Pelo visto, você já conhece a história. Você vai aprimorar mais ainda sobre ela. Amanhã eu vou pegar esse livro lá na CPB. Vou levar lá na sala do pastor Michelson. Ele vai autografar, dedicar para Esther. E a gente já manda amanhã mesmo. O nosso amigo não está nos respondendo aqui. Eu acho que deve estar com algum problema de conexão, que ele também precisa sair desse compromisso para poder estar conosco. Mas vamos lá. Pastor, nessa pegada de coragem e enfrentar a diversidade, etc., eu pergunto, pastor, qual conselho o pastor daria para quem está à frente de um ministério ou participando de um ministério, né? Aqui eu me refiro ao MM Brasil, mas temos vários ministérios na igreja, alguns ministérios independentes e alguns ministérios de apoio, e de repente, pela dificuldade, pela algum tipo de perseguição financeiro, ele pensa em sair, não está adiantando, não estou vendo resultado, é uma missão interessante, mas enfim, que conselho o pastor daria para quem em algum momento está com esse sentimento ou passa por essa situação? Olha, a comparação que você fez, Vieira, com os pioneiros, ela é bem interessante, né? Porque eu me lembro que dentre as muitas leituras que eu fiz para escrever o livro, eu tive que ler muitos relatórios de viagens de missionários aqui no Brasil, na revista mensal, revista trimensal, que foram as precursoras da revista Adventista, né? Ali eram publicados os relatórios de missão. E alguns desses missionários diziam assim: o trabalho foi muito árduo, não só porque era difícil por si só, né? De você transpor distâncias, não havia estradas, eram picadas, às vezes lombo de mula. Pastor Ruprecht Graf, por exemplo, que foi o primeiro pastor designado para o Brasil, ele escreveu um relatório com o título de 100 dias no lombo de uma mula. Então pensa, né? E ele viajou cerca de 12 mil quilômetros em lombo de animal. Mas o mais difícil, além de tudo isso, era a falta de contato entre eles. Então você tinha um missionário lá no interior de Minas, um missionário lá na Bahia, um missionário no sul do Brasil. Eles não tinham comunicação. Então não dava para saber como é que a obra estava avançando aqui e lá. Hoje em dia a gente fica feliz, né, quando você recebe uma notícia, né? Você vê lá no site da divisão sul-americana lá de notícias, Indonésia, batizaram lá centenas, milhares de pessoas. Tal lugar, a igreja avançou lá com a ADRA. Você tem noção do que está acontecendo e você se anima. Você tem essa noção de família, né? Naquele tempo não era assim. Então, os resultados eram assim, um trabalho de formiguinha, sem contato frequente com os outros colegas de ministério. De quando em quando eles se reuniam num congresso, coisa assim, e aí era uma festa, né, logicamente, mas não era comum isso. Então, não desanimar, mesmo que os frutos pareçam demorados, mas está sendo feita uma semeadura, né? No momento certo, ali com a chuva do Espírito Santo, a planta cresce e germina, né? E outra coisa, se você tem certeza absoluta de que é Deus quem está à frente, você não teme nada. Eu mencionei aqui as perseguições e oposições, e muitas vezes a gente recebe realmente críticas, é mal compreendido, não nego, dá vontade às vezes de não fazer mais alguma coisa, de parar, mas se Deus está te impulsionando e você tem certeza absoluta de que isso está sendo apoiado por Deus, você não precisa parar, você não precisa ter medo de nada, porque Ele vai dar a colheita, né? Ele vai fazer germinar a planta. Então, lembra, Paulo lá em Atenas, eu mencionei agora há pouco, né, que a gente esteve lá. No Areópago, ele pregou ali e poucas pessoas se converteram. Mas houve outros locais que ele converteu ali dezenas e centenas de pessoas. Então, não avaliar também as coisas talvez por números, né, somente, mas pelas vidas que são tocadas, né, por você, pelo seu trabalho, seu ministério. Às vezes um gesto apenas vai influenciar alguém para o resto da vida e para a eternidade. E se uma pessoa foi salva para a eternidade por causa desse gesto, ou de um livro, ou de uma atitude, ou de uma ajuda na estrada, já valeu todo o esforço. Porque uma alma, uma pessoa, né, tem um preço infinito. Então você teve um resultado infinito. Então eu diria isso, né?
não desanime, tá? Porque é, quem mandou vai abençoar, vai ajudar no processo e vai trazer a colheita no tempo certo. Uau, uau. Parece que já tem gente nova aí, presidente. Essas são, Tonil, essas são aí uma das pegadas, né, dos grandes heróis da fé. O que você fala para nós, Nomad? Eu sabia que Olá, era ele, viu? presidente. Pelas dicas que vocês deram aí. Obrigado, presidente, pelo convite. Obrigado, VP. É uma honra estar aqui, dividindo a tela com o querido amigo, pastor Michelson Borges, companheiro de conversas. Muito legal saber que você faz parte dessa equipe de ministros sobre duas rodas. Ser um herói faz parte da história, né? do cristianismo. Não basta ser um membro, não basta ser um militante. Você precisa deixar marcas, você precisa fazer algo mais, você precisa se entregar, você precisa motivar pessoas, precisa se consagrar. E isso são características de pessoas que deixaram um legado que na época eram apedrejados, sim, como vocês falaram, perseguidos, mas sempre foi assim e não vai ser diferente, mas fizeram a diferença. E aqueles que eram criticados no passado, você vê hoje na Bíblia, são os heróis, os nossos exemplos, né? E o que dirão? O que dirá a próxima geração de nós que pegamos esse legado, né? Que a tocha foi acesa, essa tocha da verdade, a tocha do evangelho, foi colocada em nossas mãos. Será que nós vamos deixar essa tocha apenas acesa? Ou nós vamos incendiar outras tochas, motivar outras tochas, para que lá na frente, eu não diria nem num livro, não é isso, mas eu gosto muito de uma música, eu não lembro hoje quem canta, mas ela diz assim: quando eu morrer, o que dirão de mim quando eu morrer? O que dirão de mim? Será que você vai ser lembrado como uma pessoa que realmente fez a diferença? Não basta ser motociclista, você tem que fazer a diferença. Você tem que deixar um legado para as pessoas que irão seguir após você, porque nada é eterno, nós não somos eternos, mas a palavra de Deus é eterna e ela precisa ser mantida até que ele volte. Esse final de semana eu participei de mais uma missão, quase 2.000 quilômetros, rodando as serras aqui do sul, passando por umas que eu já conhecia e conhecendo mais duas que eu não conhecia, embora fosse bem perto aqui. E nesse trajeto a gente encontrou muitos motociclistas, até parecia que era um encontro de AMMs. Nós chegamos no hotel em Curitiba, tinha pelo menos umas 150 motos. Depois no Ibis, lá em Capão Bonito, ali no início do Rastro da Serpente, também praticamente era só motocicletas, né? Então não tinha como você não cruzar com motociclistas. E eu acabei com os meus livros. Não é que eu tive pouca fé, é porque não coube mais mesmo nos baús. Eu acabei já no início da viagem, praticamente, porque tinha muito motociclista. E eu entreguei um livro para a secretária, a recepcionista do Ibis de Capão Bonito. Ela ficou tão emocionada, ela veio me abraçar, eu fiquei assim, até desajeitado, né? Me abraçar e tal. É de graça mesmo? Nossa, mas não tem que pagar nada. Eu falei, não tem que pagar nada. E ela pediu para tirar uma foto e se poderia publicar no Instagram do Ibis. Eu falei, é claro que pode, eu também vou publicar. Então marca o Ibis aí, Ibis Capão Bonito e tal. As pessoas estão sedentas, né? E nós temos essa mensagem. Amém. Nós temos esse privilégio. Show. O presidente pediu para que eu cantasse uma música que é do Cânticos Vocal. Mas, em virtude dessa viagem que eu fiz, eu fiquei um pouquinho afônico. Na verdade, estou ainda tomando remédio para recuperar de uma broncomiolite. Fruto da outra viagem, fiquei muito resfriado também. E o playback é um pouquinho acima do tom, é solo de segundo tenor. Eu sou barítono mais para grave. O pastor João sabe o que eu estou falando, né, pastor? Uhum. E com o passar do tempo, a gente vai ficando cada vez mais grave. Mas eu vou cumprir a minha promessa. Tá? Não dá para cantar com playback, eu peço perdão, né, aos audiófilos de plantão.
mas tendo em vista a relevância da mensagem dada pelo pastor Michel, principalmente ali no início, né? Falando dos pioneiros, da entrada do Adventismo no Brasil, o surgimento nos Estados Unidos. E é incrível que, se você começar a pensar, a meditar, tem tudo a ver com o nosso ministério, né? Surgimento nos Estados Unidos, chegada no Brasil, como chegou, né? O que aconteceu. E eu quero cantar, então, um trechinho dessa música aí, a capela, tá bom? Vamos lá. Foi há muito tempo atrás que a história aconteceu, mas através do tempo o mundo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar o amor, é que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, passando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. E a segunda estrofe eu não vou cantar, mas vou decifrar, porque estou realmente meio ruim da voz. Diz que quando o Senhor esteve aqui, a muitos ensinou. Puderam face a face ver em seu olhar o amor. E tudo que ele ensinou, a todos iremos falar. E assim será para sempre, até Jesus voltar. Amém. Que essa seja a nossa mensagem. Amém, amém. Show, Nômade. Obrigado, obrigado. Eu sabia que você não ia me deixar na mão. Tentou com equipamento, não dá, havia voz e tudo, mas ele falou, olha, estou aqui, se precisar eu faço nem que seja capela. Então, E fez. obrigado. Obrigado. Mas aproveito, viu? Já faço aqui, não sei se pode falar, pastor, o que vai acontecer na CPB? Pode falar. Tá. No sábado à noite, nós recebemos um convite oficial da CPB para participarmos de alguma coisa que ainda acho que vai ser segredo, não quero falar. Mas no sábado à noite nós estaremos no programa do AMM, né? Domingo à noite. Domingo à noite, perdão. Domingo à noite, com o Cânticos Vocal. Ali nós vamos louvar ao Senhor juntos, vamos participar juntos, vamos relembrar algumas canções, quem sabe até essa, Heróis da Fé, vocês vão ouvir com quem canta de verdade, que é o meu segundo tenor, né? E eu apenas farei a harmonia aí. Vai ser muito bom encontrar cada um de vocês na CPB. Tá chegando o dia, hein? Ô, Nômade, já que... Por um pouquinho aí, fica com a gente até o final, hein? Fica aí. Tá bom. Então, pastor Michel, presidente, oi. Já que o Nômade já quebrou surpresa e tal, mas ele pode. Ele pode, não tem problema. Culpa minha. Não, ele pode. Sabe quem que vai ser o pregador desse dia, Nômade? Eu não sei ainda. Você não me conta todos os segredos. Você tá do lado dele aí, ó. Rapaz, pastor Michel, no dia que você diz passagem, a gente tem feito várias programações, principalmente vigílias, né, pastor? Tem sido uma muitas bênção. madrugadas aí por aí, nesse Brasilzão aí, principalmente aí no estado de São Paulo, e vai ser uma honra ouvi-lo novamente. Então, olha aí, as verdades para esse tempo. Vocal Cânticos e pastor Michel são juntos no programa. Olha, se você não se inscreveu, sinto muito. Não. Agora já era, né? Mas para quem já se inscreveu, vai ser uma bênção. Ainda tem de quebra o pastor, o quarteto AMM Brasil. Vai estar lá, vai cantar junto com o canto, né? Pois é, vai ser um quarteto, geralmente, amigos, programações quinteto, né? É um quarteto, geralmente vira quinteto. Não, agora vai virar octeto. 9 vozes, pô, 9 vozes. 5 do Cânticos e 4 do AMM. Eu posso fazer um pedido aqui ao vivo? Não, surpresa para mim também, não sabia que o Cântico estaria junto, né? Eu vou falar sobre um tema que tem muito a ver com essa música Heróis da Fé. Uau. Vocês poderiam deixar ali preparadinha para, quem sabe, em algum momento ali chamá-los? Com certeza. E se o quarteto AMM cantar, a gente faz junto. Pronto. Ótimo. Maravilha, gente. Legal, pastor. Vai ser uma benção. Que coisa gostosa, mesmo através de tanta distância, né? Estamos pelo menos a 1.000 e tantos quilômetros uns dos outros aqui, a gente poder
criar essa atmosfera tão gostosa, esse momento tão gostoso. Mas, infelizmente, né, tudo que é bom uma hora acaba e a gente está no encerramento. E o pastor João é rigoroso com esse negócio de horário. E a gente até passou um pouquinho, mas passamos por uma boa causa e está muito gostoso. Pastor Michelson, você faz parte hoje do AMM Brasil e a oficialização desse ingresso será feita exatamente nesse culto, né, de domingo à noite. Eu entendo que, como você falou um pouquinho sobre as marcas da igreja, né, como ela deixou uma marca na estrada de evangelismo, essa live chama as Marcas nas Estradas, que é Marca da Estrada, que é um tema, né, um título de uma música do Quarteto AMM Brasil. Nós também deixamos, como Ministério Motociclístico, deixamos uma marca na estrada. O Ivonil falou um pouquinho aí sobre, né, o que nós fazemos aí quando passamos. E para encerrar, nosso público, gostaria de saber qual é a marca que o pastor gostaria de, ao final de toda essa trajetória, fazendo parte desse ministério, olhasse pelo retrovisor da sua moto e visse a marca que você ajudou a deixar do AMM Brasil nessa trajetória. Olha, é difícil e até emociona quando a gente pensa nisso, né? O que deixamos, né, ao longo do caminho, que marcas temos deixado ao longo do caminho, né? Eu espero, amigos, sinceramente, que apesar de mudar um pouquinho, né, a forma, formato, a modalidade, mas que continuemos deixando as marcas de pessoas que são salvas para o reino de Deus, né? O objetivo maior é esse: discipulado, salvação. Eu me tornei adventista quando era jovem e foi assim, marcou demais a minha vida. Até hoje essa experiência ecoa, né? Eu não consigo imaginar mais a minha vida sem Jesus, sem essa experiência, né? Sem essa verdade maravilhosa que me libertou. Então, o mínimo que eu posso fazer é querer compartilhar isso com as pessoas. E que bom que, sob duas rodas, a gente vai mais longe e mais rápido, né? Em busca dessas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E se a gente fizer isso com esse entusiasmo que é oriundo de uma experiência, porque sem uma experiência não temos o que contar. Testemunha conta o que viu, que presenciou. Então, se esse entusiasmo, esse senso de missão, ele nasce de uma experiência real com Deus, amigos, como eu dizia há pouco, né, o resultado vai vir, é inevitável. Porque, como se diz, né, palavras convencem, mas o exemplo ele arrasta. Eu diria assim, palavras convencem, mas o exemplo com o batismo do Espírito Santo converte, né? Então, que essa marca fique como a mais importante do nosso ministério sobre rodas, né? Vidas transformadas para o reino de Deus. Amém por isso. Amém, pastor. Gratidão, VP, gratidão, pastor Michels, nosso nômade. Muito obrigado. Cada um participante, cada um que comentou aqui, que participou do evento, que ganhou brinde, que comentou, que esteve conosco, que ora pelo ministério, mesmo estando aqui presente. Eu deixo uma frase final, e ao final dessa frase eu gostaria que o nosso nômade encerrasse a live com uma oração, nômade, por gentileza. Presidente, Fala, VP. presidente, a questão de ordem, você precisa fazer o último sorteio antes de fazer a frase final e a oração, né? Tem um sorteio ainda? Você Faz o prometeu, seguinte, viu? Entrega para mim, pode ser pessoalmente na CPB, está resolvido. você prometeu um livro à descoberta. Tem verdade. E eu já tenho aqui para facilitar. Você tem aí, não? Eu virei aqui o programa, do programa, eu virei, eu estou na parte final, não passei. Então faça aí, VP, faça aí que a gente... Pergunta fácil, simples, simples, simples. Lá no início da live, eu perguntei para o pastor Michelson quantos livros ele já tinha escrito. Sua atenção, sabe, uma pergunta fácil, coloca aí, aquele vai sortear. No final da live, depois que terminar, a gente pode colocar lá nos stories, acho que fica lá, né? O resultado. Ou você... Dá para ir contando aí? Eu vou ler a frase aqui final Tá, dá tempo no final de você colocar. Então coloca aí, quantos livros o pastor Michelson já escreveu? E no final a gente fala. Opa, a galera já está mandando ver aí. Mas, pessoal, olha, a nossa gratidão eterna e profunda, né? É um ministério que realmente empolga. Eu falei esses dias aí numa live com alguém aí. Tem 12 anos que eu faço parte desse ministério e eu vivi esse ministério diuturnamente. Todos os dias da minha vida, depois que eu conheci. E o Nômade sabe muito bem o que nós passamos na primeira gestão. Estamos aí na segunda, ele também sabe, acompanha. Agora como Nômade, né, como pastor jubilado, ele sabe, mas não precisa esquentar tanta cabeça. Mas sempre tem uma palavra de apoio, uma palavra de aconselhamento que tanto nos ajuda. Mas eu não tenho palavras para agradecer a cada um que em um momento, às vezes com um olhar, às vezes com um abraço, com um toque nas costas, agradece pelo trabalho e soma com essa missão.
E para todos esses que nos apoiam, que oram, que fazem parte desse ministério e fazem a missão acontecer, eu deixo a seguinte frase: a estrada é longa, mas a missão é maior. Que nunca nos falte o combustível da fé, o lubrificante da esperança e os freios do temor do Senhor. Pois as rodas do Evangelho, que leva essa mensagem sobre duas rodas, chama-se AMM Brasil. Esse é o nosso apoio, nosso agradecimento a cada membro, a cada líder, a cada apoiador, a cada simpatizante por esse ministério. O Nômade ora e a gente fala quem foi o sorteado. Nosso... Amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque num tempo especial o Senhor nos escolheu para uma missão especial, que é evangelizar um público tão especial que são os nossos irmãos motociclistas. Obrigado, Senhor, pela força. Obrigado porque o Senhor tem dado, força, tem dado ânimo. O Senhor tem sido o nosso combustível que tem levado a cada motociclista a tantos lugares, fazendo a diferença, levando a tua mensagem de fé, de esperança e de salvação. Muito obrigado, Senhor, porque nessa live nós tivemos um pouquinho da história da sua igreja aqui no Brasil. Obrigado pelo pastor Michelson, que passa a integrar essa equipe de missionários sobre rodas. Obrigado, Senhor, pela liderança deste ministério, pastor João Vieira e demais, que possa estar cada vez capacitando-os e ungindo-os com o óleo do teu Santo Espírito, ó Pai. Amém. Usa-nos para a pregação da tua palavra. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Uau, emocionante. Gente, olha só que emocionante, pastor, VP, olha, pastores, olha só. Foz do Iguaçu lá, na reunião deles, mandaram a foto assistindo a live para poder prestigiar, para poder apoiar. Olha que bonito, cada um fazendo a sua parte aí, né? Que legal. Vamos ver aqui se a Keilinha mandou para nós quem foi o sorteado. Cadê? Ok, já mandou, tá aqui. Um monte de gente escreveu aí, eu estava vendo. Um monte de gente escreveu. Ela colocou, tá aqui o nome. Vamos mostrar aqui para não ter dúvida, ver se dá para ver aí. O Wellington Brito. Wellington Brito. Amanhã mais um livro autografado. Amanhã vai estar recebendo aí. Pessoal, nosso muito obrigado, pastor Michelson Borges, pastor João Vicente, Ivonil Machado. O nosso carinhoso abraço para cada um de vocês. E lembre, o negócio aqui é a MM Brasil. Amém. Na veia. Obrigado, pastor Michelson. Valeu. Valeu, presidente. Valeu, um abraço. Tchau.